O homem que já havia perdido demais. Quando alguém aprende cedo que está sozinho no mundo. Algumas pessoas não aprendem a confiar porque foram traídas. Outras, porque nunca tiveram a quem confiar. Ele era esse tipo de homem. Negro, 50 anos, corpo marcado pelo trabalho duro e pelo tempo que não poupa ninguém. Desde muito cedo, aprendeu que a vida não oferece garantias, apenas tarefas. Não teve pai, não teve mãe. Cresceu de casa em casa, criado mais por amigos da família do que por laços de sangue. Nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum, mas também nunca se permitiu ser amargo. Aprendeu a agradecer pelo pouco. Aprendeu a não pedir demais. Aprendeu a não incomodar. A vida lhe tirou cedo demais tudo aquilo que costuma sustentar um homem. Raízes, proteção, promessas. Ainda jovem, já sabia que o mundo não seria gentil. E mesmo assim, escolheu não endurecer. Mais tarde, quando finalmente acreditou que poderia construir algo seu, veio o golpe mais cruel. Sua esposa morreu aos 35 anos. Problema renal. Rápido, injusto, silencioso. Uma doença que não dá tempo de despedidas longas nem de acordos com Deus. Ela se foi deixando 2 filhos pequenos. E ele ficou com o luto, com o medo, com a responsabilidade. Tentou cuidar das crianças, mas o trabalho exigia demais. Não tinha rede de apoio, não tinha família, não tinha para onde correr. Foi quando tomou a decisão mais dolorosa da sua vida: deixar os filhos morarem com os avós maternos. Não foi abandono, foi sobrevivência. Ele os via sempre que podia, ajudava como dava, amava em silêncio, mas cada despedida era um pedaço arrancado. Um homem pode suportar muita coisa, mas aprender a viver longe dos próprios filhos muda alguém por dentro. Desde então, ele passou a existir no modo resistência. Trabalhava para um patrão muito rico. Um homem exigente, duro, mas justo. Durante décadas, foi fiel. Chegava antes de todos, saía depois de todos. Nunca roubou, nunca traiu, nunca reclamou. Sabia que sua dignidade estava na constância. O patrão via isso. Nem sempre elogiava, mas observava. Enquanto isso, a solidão se acumulava. Foi já perto dos 50 anos que conheceu a viúva. Ela tinha 70, morena, cansada da vida, mas ainda inteira. Também marcada por perdas, também acostumada ao silêncio. Eles não se encontraram por paixão imediata, mas por reconhecimento. 2 sobreviventes. Ele não entrou naquela casa querendo espaço. Entrou com cuidado, como sempre fez. Como alguém que já perdeu demais para exigir alguma coisa. Mas ali havia algo novo. Ela tinha filhas adultas. E, desde o primeiro momento, ficou claro, mesmo sem palavras, que ele não era desejado naquele cenário. Não por algo que tivesse feito, mas por aquilo que representava. Um homem negro, mais novo, sem sobrenome forte, sem família tradicional, sem dinheiro visível. Ele sentiu, sempre sentiu, nos almoços em que não era convidado, nos natais em que era melhor ele não ir, nos aniversários em que sua ausência parecia natural. E, mais uma vez, ele aceitou, porque sua vida inteira foi isso. Aceitar para não perder tudo. Mas ninguém percebe o perigo desse tipo de homem. Porque quando alguém já perdeu pai, mãe, esposa, casa, filhos por perto, o que sobra por dentro é um silêncio perigoso. E o silêncio, quando ignorado, cobra seu preço. Quando a exclusão vira rotina e a dor vira hábito. A exclusão raramente começa com um gesto claro. Ela começa com pequenas ausências que ninguém explica. No início, ele ainda tentava se integrar. Perguntava, com cuidado, se deveria acompanhar a viúva em certos compromissos familiares. Sempre havia uma resposta vaga. Um talvez, um vamos ver, um elas ainda não estão prontas. E ele aceitava. Aceitava porque sua vida inteira foi construída sobre aceitar. Aceitar a perda dos pais sem explicação. Aceitar a morte da esposa sem justiça. Aceitar ver os filhos crescerem longe. Aceitar trabalhar duro sem aplauso. Aceitar virou um instinto. Nas reuniões de família, seu nome quase não era citado. Quando era, vinha acompanhado de silêncio. As filhas da viúva o tratavam com uma educação distante,
quase protocolar. Não havia insulto, não havia confronto, mas havia algo pior, negação de existência. Ele percebia nos detalhes, no prato que nunca era separado, na cadeira que não era puxada, na conversa que mudava quando ele se aproximava. E quando alguém viveu tanto tempo sem pertencer, aprende a não incomodar. Ele se fazia pequeno, chegava depois, saía antes, evitava cruzar olhares. A viúva percebia, mas não enfrentava. Ela o amava, à sua maneira, mas o amor dela vinha misturado com medo. Medo de desagradar as filhas, medo de ficar sozinha, medo de escolher. E, sem perceber, todas as escolhas recaíam sobre ele. Ele nunca exigiu prioridade, nunca pediu defesa, nunca pediu lugar. Mas isso não significa que não sentisse. À noite, quando a casa silenciava, ele pensava nos filhos. Pensava se um dia entenderiam suas escolhas. Pensava se também o rejeitariam quando crescessem. O pensamento doía, porque parecia confirmar algo que sempre suspeitou. Algumas pessoas nascem para ser descartáveis. Foi nesse período que a tristeza começou a se tornar física. Cansaço constante, falta de apetite, insônia, um peso no peito que não tinha nome. Procurou ajuda médica. Recebeu o diagnóstico que muitos homens resistem a aceitar: depressão. Os remédios ajudavam a funcionar, mas não a viver. Ele continuava indo trabalhar. Continuava sendo o primeiro a chegar e o último a sair. O patrão, já idoso, muito rico, observava tudo. Sabia da história, sabia do caráter, sabia da fidelidade silenciosa daquele homem que nunca pediu nada além de trabalho. Enquanto isso, em casa, a humilhação se normalizava. No Natal, mais uma vez, ele ficou sozinho. A viúva foi. Voltou tarde. Trouxe sobras de comida, como quem tenta compensar algo que não sabe nomear. Ele agradeceu. Sempre agradecia. Mas algo dentro dele começava a ceder. Não era ódio, era exaustão. A mente de alguém que perdeu demais não quebra em explosão. Ela se quebra em rendição, em pensamentos escuros, em frases que surgem sem convite. Talvez fosse melhor não estar aqui. E ninguém via, porque ele continuava educado, continuava funcional, continuava invisível. Foi nesse ponto que o álcool entrou como anestesia. Pouco, social, depois mais frequente. Não para festejar, mas para calar a mente, para silenciar a dor que não tinha espaço para existir. E o perigo do homem silencioso é esse. Quando ele perde o controle, ninguém entende de onde veio. O mundo só vê o ato, nunca o acúmulo. E o acúmulo estava perto do limite. O dia em que tudo saiu do controle. Nenhum colapso começa no momento da explosão. Ele começa muito antes, quando ninguém está olhando. Naquele dia, nada parecia diferente. Ele trabalhou como sempre. Cumpriu tarefas, ouviu ordens, resolveu problemas. O corpo cansado, a mente em suspensão. O patrão, já muito debilitado, não foi ao trabalho. A casa grande parecia ainda mais vazia. Ao voltar para casa, encontrou silêncio. A viúva havia saído para mais um compromisso familiar. Não perguntou se ele iria. Não explicou. Apenas avisou que voltaria tarde. Ele assentiu. Abriu uma cerveja. Depois outra. Não para comemorar, mas para diminuir o volume do mundo. Os remédios misturados com álcool criaram uma coragem falsa. Uma lucidez distorcida. Aquela sensação perigosa de que, finalmente, poderia dizer o que nunca disse. O celular estava ali. As mensagens antigas também. Fotos das festas que ele nunca frequentou. Sorrisos que não incluíam o seu. Momentos dos quais foi excluído com naturalidade. Algo rompeu. Não foi ódio direcionado. Foi desespero acumulado. Ele ligou para uma das filhas. A voz saiu trêmula. As palavras, desorganizadas. Disse coisas que nunca deveria ter dito. Não planejou. Não calculou. Falou a partir da ferida. Houve ameaça. Houve exagero. Houve perda de controle. Não porque fosse violento, mas porque estava quebrado. No dia seguinte, a consciência veio como uma avalanche. Lembrou de tudo com vergonha. Tentou ligar. Pediu desculpas. Chorou.
Explicou que não estava bem, que nunca faria nada, que havia perdido o controle. Mas o mundo não julga contextos, julga atos isolados. As filhas pressionaram a mãe. Os genros entraram na história. Pessoas que nunca o conheceram decidiram quem ele era. A palavra perigo passou a circular. O rótulo se formou rápido. A viúva, encurralada, escolheu as filhas. Não por maldade, por medo. Registrou ocorrência. Formalizou distância. Pediu que ele saísse. Não houve discussão longa. Não houve tentativa real de mediação. Apenas um pedido firme, doloroso, definitivo. Ele saiu com poucas coisas. Mais uma vez, sem casa, sem família, sem voz. Pouco depois, vieram as ameaças veladas. Pessoas estranhas rondando. Avisos bem intencionados. O recado era claro. Ele não era mais bem-vindo em lugar nenhum. E assim, um homem que nunca teve passagem pela polícia, que sempre trabalhou, que sempre respeitou limites, se viu reduzido a um erro cometido no pior dia da sua vida. Ele se afastou, sumiu, cortou o contato, não quis piorar nada, não quis justificar mais nada. Estava cansado demais para se defender. Foi viver só. E é aqui que a história poderia terminar. Mas não terminou, porque a vida, às vezes, guarda justiça para quem nunca fez barulho. A solidão depois da queda. Ele foi morar num lugar pequeno, simples demais para chamar de lar, mas suficiente para existir. Um quarto, uma janela, uma cama estreita. Não havia fotos nas paredes. Não havia lembranças expostas. Ele aprendeu cedo que apego dói quando tudo pode ser perdido de novo. Os dias se tornaram repetitivos. Acordava cedo por hábito, não por obrigação. O trabalho continuava. Era a única coisa que ainda o mantinha em pé. O patrão, cada vez mais frágil, confiava nele como se fosse da família. Não precisava pedir nada. O olhar dizia tudo. Ele não falava mais da viúva. Não falava das filhas. Não falava do ocorrido. Carregava tudo para dentro. À noite, o silêncio era ensurdecedor. Pensava nos filhos. Sempre neles. Pensava se ainda poderiam se orgulhar dele. Pensava se um dia entenderiam que ele nunca foi o monstro que pintaram. A depressão continuava, mas agora sem anestesia social. Sem fingimento. Era só ele e a própria consciência. E, curiosamente, foi ali que começou a se reconstruir. Quando não se tem mais nada a perder, sobra clareza. Ele passou a cuidar de si com mais rigor, menos álcool, mais disciplina, caminhadas longas, silêncio consciente. Não era cura, era resistência organizada. E resistir também é um tipo de vitória. A morte do homem que viu quem ele era. O patrão morreu numa manhã fria, sem espetáculo, sem anúncio público. Um homem riquíssimo que se foi do mesmo jeito que viveu, discreto. No velório estavam filhos, advogados, conhecidos distantes. Todos falavam de dinheiro, herança, disputas futuras. Ele ficou num canto, como sempre. Mas antes de morrer, o patrão havia deixado tudo organizado e havia incluído alguém que ninguém esperava. Dias depois, ele foi chamado ao escritório de advocacia. Achou que fosse algo relacionado ao trabalho. Não se preparou. Não criou expectativa. Expectativa sempre foi perigosa demais. Sentou-se diante do advogado. Ouviu o testamento. Cada palavra parecia irreal. O patrão havia deixado para ele uma quantia significativa. Não esmola, não favor, reconhecimento, por fidelidade, por caráter, por décadas de lealdade sem barganha. Ele não chorou ali. Agradeceu. Assinou. Saiu. Só chorou depois. Sozinho. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez na vida, alguém o viu por inteiro. Quando o destino começa a se reorganizar. Com o dinheiro, ele não correu para provar nada. Não voltou atrás. Não procurou quem o rejeitou. Fez o que nunca pôde fazer. Organizou o futuro. Garantiu estudo para os filhos. Comprou uma casa simples, mas digna. Criou segurança onde antes só havia instabilidade. Investiu com cuidado. Pensou no amanhã. E, pouco a pouco, mudou. Não por fora apenas,
Mas por dentro, a postura, o olhar, o silêncio, as pessoas começaram a tratá-lo diferente. Não sabiam exatamente por quê, mas sentiam. Ele já não carregava culpa. Já não se desculpava por existir. E foi assim, sem anúncio, que o passado começou a se mover em direção a ele. Porque o mundo percebe quando alguém deixa de implorar. O respeito que chega tarde demais. O mundo não muda de uma vez. Ele muda primeiro no olhar dos outros. Durante muito tempo, ninguém perguntava por ele. Seu nome não circulava. Não havia curiosidade. Não havia preocupação. Era como se tivesse sido apagado com facilidade assustadora. Mas agora, algo começava a se mover. A viúva soube da mudança antes mesmo de entender o que ela significava. Comentários soltos chegaram até ela. Pessoas falando que ele estava bem, que tinha comprado uma casa, que os filhos agora estavam melhor assistidos, que ele parecia diferente. No início, ela ignorou. Era mais fácil fingir que ele seguia como antes, quebrado, dependente, silencioso. Admitir que ele havia se reerguido significava encarar uma verdade desconfortável. Ele não precisava mais dela. E isso mexeu. Ela tentou contato. Uma mensagem curta, neutra. Ele respondeu com educação, sem frieza, sem intimidade. Aquilo a desestabilizou mais do que o silêncio absoluto. As filhas também souberam. Não por carinho, mas por comentários externos. O mundo social tem uma crueldade própria. Ele muda de postura conforme percebe valor. E elas perceberam. O homem que antes era visto como um problema agora era descrito como alguém resolvido. Estável, seguro, alguém que havia superado uma fase difícil. Essa reinterpretação tardia do sofrimento é comum. Ela transforma dor em detalhe, injustiça em mal-entendido. As filhas começaram a revisitar mentalmente o passado, não para pedir perdão, mas para ajustá-lo, para torná-lo menos feio, menos duro, menos comprometedor. Talvez a gente tenha exagerado. Ele também não ajudou muito. Foi uma situação complicada. Nenhuma dessas frases reconhece a exclusão. Nenhuma reconhece a humilhação. Elas apenas redistribuem a culpa para aliviar o peso interno. Ele, por sua vez, seguia vivendo. Via os filhos com mais frequência. Observava neles algo que nunca teve: estabilidade emocional. Isso lhe trazia paz. Não buscava luxo. Não buscava visibilidade. Buscava coerência. E a coerência muda tudo. Quando finalmente aceitaram o encontro, ele não criou expectativa. Não preparou discurso. Não ensaiou respostas. Não precisava convencer ninguém de nada. Essa era a maior mudança. Naquele homem que antes aceitava migalhas, agora havia presença. E presença impõe limites sem dizer uma palavra. Ele entrou no ambiente sem baixar a cabeça. Cumprimentou com educação. Sentou-se sem pedir licença. Falou apenas quando perguntado. E isso causou desconforto. Porque pessoas acostumadas a controlar a narrativa não sabem lidar com alguém que não disputa espaço. As filhas perceberam. A viúva percebeu. Ele não estava ali para recuperar nada. Estava ali porque já não devia nada a ninguém. E foi nesse ponto que o jogo virou. O confronto que não precisou de gritos. Ele sempre imaginou que, se um dia aquele encontro acontecesse, haveria acusações, vozes alteradas, emoções fora de controle. Pensou que teria de se defender, explicar, justificar cada gesto do passado. Mas não foi assim. E talvez isso tenha sido o mais desconcertante para todos. Eles se sentaram à mesa como adultos que compartilham uma história mal resolvida. Não havia hostilidade aberta, mas o ar estava carregado de coisas não ditas. Silêncios que pediam coragem. A viúva foi a primeira a falar. A voz dela já não tinha a mesma firmeza de antes. A idade pesava mais agora. 70 anos não trazem apenas rugas. Trazem memórias acumuladas demais para serem ignoradas. Eu queria entender, disse ela, sem concluir. Ele a olhou com calma. Não havia mais mágoa explícita em seu olhar. Havia algo mais difícil de lidar: aceitação. Às vezes, não há muito que entender, respondeu. As pessoas fazem escolhas e convivem com elas. As filhas se entreolharam.
Aquela resposta não era um ataque, também não era um pedido de desculpas. Era uma constatação. A mais velha tentou conduzir a conversa para o passado. Falou da noite da ligação, do medo, da pressão, do constrangimento social. Usou palavras como situação delicada, momento difícil, erro coletivo. Ele ouviu tudo. Não interrompeu, não rebateu, não se defendeu. Quando ela terminou, esperava algum tipo de reação. Uma explosão tardia, um pedido de compreensão, um desabafo, mas o que veio foi silêncio. E depois, apenas isso. Eu estava doente, disse ele. Não de caráter, de alma. Essa frase caiu como um peso sobre a mesa. Ele falou dos remédios, da solidão, da exclusão silenciosa, não com tom acusatório, mas com precisão, como alguém que finalmente entende o que viveu. O que aconteceu naquela noite não me define, mas o que veio depois, aquilo sim, marcou. A viúva baixou o olhar. Pela primeira vez, não havia argumento, porque não se discute abandono, não se debate exclusão, ou se assume, ou se foge. Eu deveria ter sido mais firme, ela disse, quase num sussurro. Ele assentiu. Talvez, mas não sou mais o homem que esperava isso. Essa foi a linha invisível que se traçou ali. Ele não estava ali para reconstruir o passado. Estava ali para encerrá-lo. Falou então dos filhos, dos avós, da tentativa de reconstruir laços. Falou da herança deixada pelo antigo patrão, não como ostentação, mas como símbolo de algo maior. Aquele homem confiou em mim quando eu não tinha nada. Não me julgou pelo que eu era. Me julgou pelo que eu fazia todos os dias. As filhas ouviram em silêncio. Pela primeira vez, perceberam que o problema nunca foi ele. O problema foi o espelho que ele representava. Ele era tudo o que elas não controlavam. Quando a conversa terminou, não houve pedido explícito de perdão. Também não houve reconciliação clássica. Houve algo mais raro. Limites claros. Ele se levantou primeiro. Espero que fiquem bem, disse. De verdade. E saiu, sem olhar para trás. O homem que começou a existir sem pedir permissão. Depois daquele encontro, algo mudou, mas não do lado de fora. Mudou dentro. Ele voltou para casa naquela noite sem pressa. Caminhou pelas ruas como alguém que, pela primeira vez em muitos anos, não sentia a necessidade de explicar sua presença no mundo. Cada passo parecia mais firme. Não porque o passado havia sido resolvido, mas porque ele havia parado de negociar a própria dignidade. Durante muito tempo, acreditou que precisava ser aceito para existir. Agora entendia. Existir vinha antes de qualquer aceitação. A casa onde morava era simples, mas limpa. Silenciosa. Não havia fotos antigas nas paredes. Ele sempre evitou imagens do que perdeu. A esposa, morta cedo demais, aos 35 anos, por um problema renal que drenou não apenas o corpo dela, mas o futuro que haviam planejado juntos. Os filhos pequenos demais para entender a ausência da mãe. A dor grande demais para caber em palavras. Quando ela morreu, ele não teve pai nem mãe para onde voltar. Já havia perdido ambos cedo. Foi criado por amigos, por favores, por sobrevivência. Cresceu aprendendo que amor nem sempre vem com sobrenome. Por isso, quando a viúva apareceu em sua vida anos depois, ele não buscava substituições. Buscava presença. Mas agora, sozinho naquela casa, ele começou a entender algo que jamais havia permitido a si mesmo. Talvez não estivesse condenado a aceitar migalhas emocionais. Na manhã seguinte, acordou cedo, como sempre. O hábito do trabalho ainda guiava seus horários, mesmo agora, depois da herança inesperada. A morte do antigo patrão, um homem rico, duro com o mundo, mas estranhamente justo com quem demonstrava lealdade, ainda parecia irreal. Aquele homem havia visto nele algo que ninguém mais viu. Constância, não carisma, não aparência, não status, constância. E foi isso que lhe garantiu o inesperado, uma quantia suficiente para mudar de vida, mas, acima de tudo, uma confirmação tardia de valor. Ele não contou a ninguém de imediato, nem aos amigos, nem à viúva, nem aos filhos, porque queria entender quem ele era sem a escassez como identidade. Passou semanas reorganizando a própria rotina, ajustou documentos, pensou nos filhos.
Pensou nos avós que os criavam com dignidade, mas com limites financeiros claros. Pensou no futuro deles, não como promessa, mas como responsabilidade. E, aos poucos, algo curioso começou a acontecer. Pessoas que antes não o viam passaram a notar sua ausência. A viúva ligou algumas vezes. Ele atendeu. Conversas educadas, distantes, sem cobranças, sem súplicas. Ela sentia, mesmo sem admitir, que o poder havia mudado de lado. Não porque ele tivesse dinheiro agora, mas porque ele já não precisava ficar. E isso assusta mais do que qualquer revanche. As filhas, por sua vez, começaram a ouvir comentários. Pessoas em comum, sussurros, informações desconexas. Ele está bem. Está diferente. Parece mais confiante. Nenhuma dessas frases vinha acompanhada de perdão, mas todas carregavam algo novo. Curiosidade. Porque quando um homem deixa de implorar por espaço, o mundo começa a perguntar por que o expulsou. Quando o mundo começa a reparar tarde demais. Durante anos, ele caminhou invisível. Agora, sem anunciar nada, começou a ser notado. Não foi um anúncio. Não foi ostentação. Não foi mudança brusca de comportamento. Foi postura. A forma como ele entrava nos lugares. A maneira como falava menos e observava mais. O silêncio que já não era submissão, era escolha. A herança do antigo patrão não transformou seu caráter, mas removeu um peso antigo, o da urgência. Pela primeira vez na vida, ele não precisava aceitar qualquer coisa para sobreviver. Não precisava se humilhar emocionalmente para manter um teto, um vínculo, um lugar à mesa. E o mundo percebe quando alguém deixa de implorar. Começou com pequenos sinais. Um conhecido que antes mal cumprimentava passou a puxar conversa. Um antigo colega de trabalho comentou, com surpresa, que ele parecia diferente. Diferente era apenas a ausência do medo. Ele alugou um lugar melhor, não luxuoso, mas digno. Um espaço onde os filhos pudessem ficar nos fins de semana. Comprou móveis simples, porém novos. Pintou as paredes de cores claras. Pela primeira vez, criou um ambiente que não parecia provisório. Quando os filhos vieram visitá-lo, os olhos deles brilharam, não pelo dinheiro, mas pela sensação de segurança. Agora parece que você está em casa, pai, disse o mais velho. Essa frase o atravessou como nenhuma acusação do passado jamais conseguiu. Enquanto isso, a viúva observava a distância. Ela sentia a falta, mas não era apenas saudade, era desorientação. Durante muito tempo, ela ocupou a posição confortável de quem era necessária. Ele orbitava, esperava, se moldava. Agora, ele estava fora de órbita. As ligações se tornaram mais frequentes, as mensagens mais longas. Havia preocupação genuína, sim, mas também havia algo mais difícil de admitir, medo de perda definitiva. Ela começou a falar de arrependimentos, de escolhas difíceis, de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele escutava, mas já não se apressava em responder. As filhas, por outro lado, começaram a sentir o desconforto social. Comentários surgiam em encontros familiares, em círculos distantes, em conversas atravessadas. Ele sempre foi um homem correto, trabalhador, discreto e agora, bem-sucedido. Nada disso combinava com a imagem que elas haviam sustentado por anos. A narrativa interna começou a rachar. Se ele era tudo isso, então o problema nunca foi ele. E quando essa ideia se insinua, o orgulho entra em modo de defesa. Elas não o procuraram diretamente. Ainda não, mas passaram a perguntar por ele, a buscar informações, a demonstrar um interesse que antes não existia. Não por carinho, mas por reposicionamento. Ele, por sua vez, estava ocupado demais vivendo algo novo. Respeito próprio. Começou a frequentar lugares diferentes. Não para ser visto, mas porque podia escolher. Restaurantes simples, porém acolhedores. Eventos pequenos. Ambientes onde não precisava provar nada. E, aos poucos, o olhar das pessoas mudou. Não porque ele se tornou outro homem, mas porque ele finalmente passou a se enxergar como alguém inteiro. Essa mudança silenciosa criou um efeito inevitável. Quem antes o excluiu, agora precisava reinterpretar o passado.
E isso é doloroso, porque aceitar que se errou é mais difícil do que fingir que nada aconteceu. A aproximação que não nasce do amor. Ela demorou mais alguns dias para criar coragem. Não para ligar, isso ela já fazia, mas para dizer o que realmente queria dizer. Quando finalmente falou, não usou palavras diretas. Falou de saudade, de lembranças, de como a casa parecia grande demais agora, de como a velhice torna o silêncio mais pesado. Ele ouviu tudo com atenção e percebeu algo que antes não conseguiria perceber. O discurso estava cheio, mas o centro estava vazio. Não havia um pedido claro. Não havia responsabilidade. Havia uma tentativa sutil de reconectar sem revisitar a dor. Eu pensei muito em nós, ela disse certa noite. Talvez a gente tenha deixado o medo decidir demais. Ele respirou fundo antes de responder. O medo sempre decide quando a gente deixa. Ela esperava um convite. Vamos conversar. Talvez. Mas o que recebeu foi algo mais honesto e mais difícil. Eu precisei aprender a viver sem esperar, ele disse. E isso mudou muita coisa em mim. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo, porque aquela frase não atacava, mas também não abria portas. Enquanto isso, as filhas deram o próximo passo. Não foi direto, não foi explícito, foi social. Ele começou a aparecer em ambientes onde antes não era convidado. Eventos de conhecidos, reuniões distantes, conversas onde seu nome surgia acompanhado de um tom diferente. Não mais suspeita, não mais rejeição. Agora, curiosidade disfarçada de cordialidade. Uma delas o abordou primeiro. Um sorriso educado, uma frase neutra. Quanto tempo? Você parece bem. Ele respondeu com gentileza. Nada além disso. Ela tentou puxar assunto. Falou do trabalho, da vida, de banalidades, mas algo estava errado. Não havia afeto ali, havia cálculo. Ela o observava enquanto falava, o corpo mais ereto, a voz segura, a ausência de ansiedade. Era outro homem, e isso a confundia. Fico feliz por você, disse ela. Por fim, ele agradeceu e percebeu, com clareza dolorosa, se nada tivesse mudado em sua vida, aquela conversa jamais teria acontecido. Essa constatação não gerou raiva, gerou distância. Ele voltou para casa naquela noite com um peso no peito, não de tristeza, mas de lucidez. Entendeu que algumas pessoas só respeitam quando perdem o poder e que nem toda reaproximação merece ser aceita. Pensou nos filhos, pensou no exemplo que queria deixar. Eles precisavam aprender algo que ele só aprendeu tarde. Amor não se implora e respeito não se negocia. Nos dias seguintes, as tentativas continuaram. Convites vagos, mensagens ambíguas, perguntas que sondavam mais do que acolhiam. Ele respondeu sempre com educação, mas nunca com entrega, porque agora ele sabia. Voltar sem transformação é repetir a ferida. E, pela primeira vez, ele escolheu não sangrar. A verdade não chega como um raio. Ela chega como um incômodo persistente. As filhas passaram a pensar nele quando não queriam, em momentos inesperados, durante conversas comuns, em lembranças que antes pareciam resolvidas. Uma delas se recordou de algo simples, o modo como ele sempre se levantava da mesa antes do fim das reuniões familiares, não por educação exagerada, mas porque percebia, antes de todos, quando já não havia espaço para ele. Na época, aquilo parecia normal. Agora, parecia cruel. A outra começou a lembrar dos detalhes, dos concertos feitos sem pedido, das contas que ele ajudava a pagar sem mencionar, do cuidado silencioso com a mãe, especialmente nos dias em que a idade pesava mais. Nada disso havia sido exigido. E, ainda assim, tudo havia sido ignorado. A consciência começou a trabalhar onde antes só havia justificativa. Elas tentaram, mais de uma vez, reconstruir a narrativa interna. Foi uma situação difícil. Ele exagerou. Nós protegemos nossa mãe. Mas essas frases começaram a soar ocas, porque nenhuma delas explicava o depois. A expulsão emocional, o abandono, o silêncio imposto e,
principalmente, não explicavam por que ninguém foi atrás dele depois. Enquanto isso, a viúva vivia seu próprio conflito. A solidão agora era real, não mais compartilhada. Ela sentia falta dele não apenas como companhia, mas como alguém que sustentava emocionalmente a casa sem ser visto. Agora, sem ele, tudo parecia mais pesado, mais barulhento, mais vazio. Ela começou a perceber algo que evitou por anos. O amor que sentia nunca foi o problema. O problema foi a covardia. E essa percepção é uma das mais difíceis de suportar, porque não permite transferência de culpa. Ela tentou conversar com as filhas. Não acusou, não confrontou, mas falou de arrependimento. Talvez tenhamos sido duras demais, disse. As filhas reagiram com defensiva, porque admitir isso significava admitir que foram injustas com um homem que nunca ofereceu ameaça real. Ele nos assustou. Respondeu uma delas. Aquela ligação. Uma ligação. A mãe interrompeu. E anos de exclusão antes disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia mais como negar o contexto. Do outro lado dessa história, ele seguia vivendo, sem discursos, sem necessidade de validação. Passava mais tempo com os filhos. Planejava o futuro deles com cuidado. Investia não apenas o dinheiro herdado, mas algo mais raro, presença consciente. E isso começava a ficar visível. Os avós das crianças comentavam. Amigos percebiam. A imagem dele se fortalecia, não como o homem que se deu bem, mas como alguém que se reergueu sem esmagar ninguém no caminho. Essa postura tornava o contraste ainda mais doloroso para quem o havia descartado, porque não havia vilão ali, não havia revanche, não havia humilhação pública, havia apenas um homem vivendo com dignidade, e isso expõe mais do que qualquer ataque. As filhas começaram a sentir algo novo, não inveja, não raiva, vergonha. Vergonha por terem julgado sem conhecer. Vergonha por terem excluído sem diálogo. Vergonha por agora se aproximarem tarde demais. Mas vergonha não é arrependimento. Ela só se torna algo maior quando gera ação. E a grande pergunta começou a ecoar entre elas. É possível pedir perdão quando o outro já seguiu em frente? Elas ainda não sabiam. Ele também não. Mas algo estava claro. A história não podia mais continuar como antes, porque a verdade já havia acordado. E, quando isso acontece, ninguém volta a dormir do mesmo jeito. O pedido de perdão raramente chega do jeito que deveria. Na maioria das vezes, ele vem torto, carregado de medo, misturado com justificativas, mais preocupado em aliviar a culpa de quem pede do que reparar a dor de quem recebe. Com elas não foi diferente. A primeira tentativa aconteceu de forma quase casual. Um encontro por acaso, desses que ninguém acredita totalmente. Um café sugerido sem grandes expectativas. Um convite que não dizia claramente o que pretendia, mas carregava uma urgência silenciosa. Ele aceitou, não por esperança, mas por encerramento interno. Sentaram-se frente a frente. A filha mais velha parecia nervosa. Falava demais. Tocava no copo com frequência. Evitava o olhar direto por tempo prolongado. Eu pensei muito, começou, sobre tudo o que aconteceu. Ele ouviu, sempre soube ouvir. Ela falou da mãe, da responsabilidade, do medo de vê-la sofrer novamente. Falou da ligação, do susto, da sensação de ameaça. Falou bastante, mas ainda não havia dito o essencial. Ele esperou. Quando o silêncio finalmente se impôs, ela respirou fundo. Talvez nós tenhamos sido injustas. A palavra saiu pequena, frágil, quase tímida. Ele sentiu o impacto, não como alívio, mas como confirmação. Talvez, repetiu ele, com calma. Ela pareceu esperar algo mais. Uma reação, um acolhimento, um gesto que aliviasse a tensão. Mas ele não ofereceu isso. Ainda não. Porque havia algo que precisava ser dito, e não por ela. Injustiça não foi só me afastar, ele falou. Foi apagar tudo que veio antes. Foi fingir que eu nunca fiz parte, que eu nunca cuidei, que eu nunca estive ali. Ela baixou a cabeça. Pela primeira vez, não tentou justificar. Eu sei, respondeu, e eu sinto muito. O pedido finalmente estava ali.
mas vinha tarde e carregava anos de silêncio. Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Observou o movimento da rua. Pessoas seguindo seus caminhos sem saber que, naquela mesa, algo profundo estava sendo reavaliado. Eu aceito que você sinta, ele disse, por fim. Mas isso não muda o que aconteceu comigo. Ela engoliu em seco. Porque ali estava a verdade mais difícil de aceitar. O perdão não apaga consequências. Nos dias seguintes, a outra filha também tentou, de forma mais direta, mais objetiva, mas igualmente carregada de desconforto. Ela foi mais clara. Eu errei, disse. Nós erramos. Mas, ainda assim, havia algo incompleto. O pedido parecia querer abrir caminho para algo mais. Uma reaproximação. Uma reconstrução rápida. E ele percebeu isso. Você está pedindo perdão ou pedindo volta? Perguntou, sem dureza. Ela não soube responder de imediato. Por quê? No fundo, ainda não tinha separado uma coisa da outra. E ali estava o nó. Enquanto isso, a viúva observava tudo à distância. Sabia que o tempo havia passado. Sabia que talvez não houvesse retorno. Mas sentia que precisava dizer algo, não para reatar, mas para assumir. Ela pediu para vê-lo. Não em público, não em grupo, sozinha. Ele aceitou. Mais uma vez, não por expectativa, mas por integridade. Quando se encontraram, não houve discursos longos. Ela chorou, não dramaticamente, mas com aquele choro contido de quem guardou demais. Eu falhei com você, disse, não por amar minhas filhas, mas por não ter coragem de defendê-lo. Ele sentiu a dor daquela confissão, porque era verdadeira. Mas verdade não desfaz o passado. Ela apenas o ilumina. Eu sei, respondeu. E isso foi que mais doeu. Não houve pedido de volta. Não houve promessas. Houve reconhecimento. E isso, embora não resolvesse tudo, era o primeiro passo real. Mas o perdão ainda não estava ali. Porque perdoar exige algo maior do que arrependimento. Exige tempo. E exige que quem pede aceite qualquer resposta, inclusive nenhuma. O pedido de perdão raramente chega do jeito que deveria. Na maioria das vezes, ele vem torto, carregado de medo, misturado com justificativas, mais preocupado em aliviar a culpa de quem pede do que reparar a dor de quem recebe. Com elas não foi diferente. A primeira tentativa aconteceu de forma quase casual. Um encontro por acaso, desses que ninguém acredita totalmente. Um café sugerido sem grandes expectativas. Um convite que não dizia claramente o que pretendia, mas carregava uma urgência silenciosa. Ele aceitou, não por esperança, mas por encerramento interno. Sentaram-se frente a frente. A filha mais velha parecia nervosa. Falava demais. Tocava no copo com frequência. Evitava o olhar direto por tempo prolongado. Eu pensei muito, começou, sobre tudo o que aconteceu. Ele ouviu. Sempre soube ouvir. Ela falou da mãe, da responsabilidade, do medo de vê-la sofrer novamente. Falou da ligação, do susto, da sensação de ameaça. Falou bastante, mas ainda não havia dito o essencial. Ele esperou. Quando o silêncio finalmente se impôs, ela respirou fundo. Talvez nós tenhamos sido injustas. A palavra saiu pequena, frágil, quase tímida. Ele sentiu o impacto, não como alívio, mas como confirmação. Talvez, repetiu ele, com calma. Ela pareceu esperar algo mais. Uma reação, um acolhimento, um gesto que aliviasse a tensão. Mas ele não ofereceu isso. Ainda não, porque havia algo que precisava ser dito, e não por ela. Injustiça não foi só me afastar, ele falou. Foi apagar tudo o que veio antes. Foi fingir que eu nunca fiz parte, que eu nunca cuidei, que eu nunca estive ali. Ela baixou a cabeça. Pela primeira vez, não tentou justificar. Eu sei, respondeu. E eu sinto muito. O pedido finalmente estava ali, mas vinha tarde e carregava anos de silêncio. Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Observou o movimento da rua. Pessoas seguindo seus caminhos sem saber que, naquela mesa, algo profundo estava sendo reavaliado. Eu aceito que você sinta, ele disse, por fim.
Mas isso não muda o que aconteceu comigo. Ela engoliu em seco. Porque ali estava a verdade mais difícil de aceitar. O perdão não apaga consequências. No dia seguinte, a outra filha também tentou, de forma mais direta, mais objetiva, mas igualmente carregada de desconforto. Ela foi mais clara. Eu errei, disse. Nós erramos. Mas, ainda assim, havia algo incompleto. O pedido parecia querer abrir caminho para algo mais. Uma reaproximação. Uma reconstrução rápida. E ele percebeu isso. Você está pedindo perdão ou pedindo volta? Perguntou, sem dureza. Ela não soube responder de imediato. Por quê? No fundo, ainda não tinha separado uma coisa da outra. E ali estava o nó. Enquanto isso, a viúva observava tudo à distância. Sabia que o tempo havia passado. Sabia que talvez não houvesse retorno. Mas sentia que precisava dizer algo, não para reatar, mas para assumir. Ela pediu para vê-lo. Não em público, não em grupo, sozinha. Ele aceitou. Mais uma vez, não por expectativa, mas por integridade. Quando se encontraram, não houve discursos longos. Ela chorou, não dramaticamente, mas com aquele choro contido de quem guardou demais. Eu falhei com você, disse, não por amar minhas filhas, mas por não ter coragem de defendê-lo. Ele sentiu a dor daquela confissão. Porque era verdadeira, mas verdade não desfaz o passado, ela apenas o ilumina. Eu sei, respondeu, e isso foi que mais doeu. Não houve pedido de volta, não houve promessas, houve reconhecimento, e isso, embora não resolvesse tudo, era o primeiro passo real. Mas o perdão ainda não estava ali, porque perdoar exige algo maior do que arrependimento. Exige tempo. E exige que quem pede aceite qualquer resposta. Inclusive, nenhuma aponta perdoar não é voltar. Ele demorou dias para organizar o que sentia. Não porque estivesse confuso, mas porque finalmente havia aprendido a não reagir imediatamente à dor. Antes, qualquer migalha de atenção parecia suficiente. Agora, ele entendia. Perdão não é urgência, é maturidade. As conversas com as filhas ecoavam em sua mente. As palavras "sinto muito", "erramos", "não sabíamos" se repetiam, mas nenhuma delas vinha acompanhada de algo essencial: responsabilidade contínua. Pedir perdão é um ato. Sustentar o arrependimento é um processo. E ele sabia disso porque passou a vida inteira sustentando dores que nunca causou. Certa noite, sentado sozinho, pensou nos filhos, no que eles aprenderiam observando suas escolhas agora, não no discurso, mas na prática. Se aceitasse tudo rapidamente, se voltasse para um lugar onde foi diminuído, que mensagem estaria passando? Que amor exige tolerar humilhação, que pertencimento custa dignidade, que homens precisam aceitar qualquer coisa para não ficarem sozinhos. Não, essa herança ele não deixaria. Quando voltou a falar com a viúva, foi claro, não duro, mas firme. Eu posso perdoar, disse, mas não posso fingir que nada aconteceu. Ela assentiu. Pela primeira vez, não tentou convencer, porque também começava a entender algo. O tempo dela não era mais o tempo dele. Eu não quero te perder de novo, ela respondeu. Ele respirou fundo. Eu já me perdi uma vez tentando não perder vocês. Essa frase selou algo invisível. Não um fim, mas um limite. Com as filhas, a postura foi semelhante. Ele respondeu mensagens. Aceitou encontros breves, mas manteve distância emocional. Não por vingança, mas por proteção. Elas começaram a perceber que o perdão que buscavam não vinha com recompensa imediata, que não havia retorno automático ao conforto antigo, que não havia reset. E isso as forçou a encarar algo novo. Talvez o perdão não fosse sobre aliviar a culpa delas, mas sobre respeitar o tempo dele. Enquanto isso, a vida dele avançava. Os filhos começaram a passar mais tempo com ele. A casa ganhou risadas, rotina, presença. Ele investiu parte do dinheiro herdado com cuidado. Nada extravagante, mas sólido, pensado no futuro. Pela primeira vez, construiu algo sem medo de perder tudo no dia seguinte. E esse crescimento silencioso começou a deixar claro:
O final dessa história não seria sobre reconciliação romântica, nem sobre aceitação tardia, nem sobre validação social. Seria sobre escolha consciente. As pessoas ao redor começaram a sentir isso. A viúva, as filhas, os conhecidos. Algo estava se aproximando. Uma decisão, não anunciada, mas inevitável, porque quando um homem se reconstrói por inteiro, ele não precisa mais perguntar onde cabe. Ele escolhe. O homem que não voltou para ser aceito, mas para se despedir. A decisão não veio em forma de anúncio, veio em forma de paz. Ele percebeu isso numa manhã simples, enquanto preparava o café e observava os filhos ainda sonolentos sentados à mesa. Não havia pressa, não havia ansiedade. Pela primeira vez em décadas, ele não sentia que precisava provar nada a ninguém. E isso era tudo. Naquela semana, resolveu fazer algo que não devia a ninguém, mas devia a si mesmo. Chamou a viúva para conversar, não para reatar, não para discutir o passado, mas para encerrar com verdade. Eles se encontraram num lugar neutro, silencioso. Ela parecia mais velha do que nunca, não pela idade, mas pelo peso do arrependimento. Eu pensei muito, ele começou, sobre tudo, sobre nós, sobre o que fomos e sobre o que não conseguimos ser. Ela ouviu em silêncio, sem interrupções, sem defesa. Eu te amei, ele continuou, do jeito que eu sabia amar naquele momento. Mas hoje eu entendo que amor sem proteção vira abandono. E eu não posso mais viver assim. Ela chorou, não pediu, não implorou, porque, no fundo, sabia. Eu perdi você, disse ela. Ele respondeu com calma. Não, você me teve, mas não me defendeu. E eu precisei aprender a me defender sozinho. Ali, não houve vilão, não houve humilhação, houve maturidade. Eles se despediram com respeito, não como amantes, mas como duas pessoas que entenderam tarde demais o que estava em jogo. Com as filhas, o encerramento veio dias depois. Não em confronto, mas em clareza. Ele foi direto. Eu perdoei vocês. De verdade. Mas isso não significa que eu volte a ocupar um lugar onde precisei desaparecer para caber. As duas ficaram em silêncio. Porque, pela primeira vez, entenderam. O perdão não era um convite. Era um ato de libertação. E então veio o último movimento, o mais simbólico de todos. Ele decidiu mudar. Não fugir, mas avançar. Comprou uma casa simples em outra cidade, perto da escola dos filhos, perto de um futuro que não carregava fantasmas antigos. O dinheiro herdado do antigo patrão não virou ostentação, virou estrutura, educação, estabilidade, presença. Os filhos passaram a morar com ele. Os avós continuaram próximos. A família, finalmente, tinha chão. E o mundo continuou girando. As pessoas que antes o rejeitaram agora o viam com outros olhos. Algumas com arrependimento, outras com admiração tardia, outras com interesse, mas nada disso importava mais, porque ele já havia conquistado o que sempre lhe faltou: respeito próprio. Na última cena desta história, ele está sentado na varanda da nova casa, o sol se pondo, os filhos rindo ao fundo, a vida acontecendo, simples, digna, real. Ele não venceu porque ficou rico. Venceu porque não permitiu que a injustiça definisse quem ele era. E essa é a verdade que fica. Nem todo final feliz é voltar para quem te perdeu. Às vezes, o verdadeiro final feliz é ir embora inteiro. Algumas famílias não nos machucam com gritos. Nos machucam com silêncio, com exclusão, com escolhas covardes. E o maior ato de coragem é parar de pedir permissão para existir.